Talvez 2022 pegou muitos de vocês que me acompanham aqui nos editoriais de surpresa. O grande ponto que a gente precisa discutir, e é uma coisa que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, é que essa eleição de 2024, que vai acontecer para vereador e prefeito, vai mostrar para vocês que a República voltou ao normal, ou seja, Lula está no poder de novo, e agora a dança das cadeiras vai começar a acontecer novamente. E aí, eu não quero que você se assuste, porque você vai ver aquele cara que dizia que era de direita dividindo palanque com o cara que ele atacava e que dizia que era de esquerda. No último editorial eu falei, vocês viram o Alckmin que dizia que Lula era um ladrão que ia voltar à cena do crime, de repente dividindo palanque com ele. A dança das cadeiras, ou seja, o que importa agora é você ver quem vai fazer acordo com quem para se manter no poder. É assim que vai funcionar a política. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre isso. Eu estou falando muito sobre a eleição da capital, de São Paulo, que sem sombra de dúvidas é uma das eleições mais importantes do ponto de vista de projeção para 2026, ou seja, para definir se a esquerda vai se manter no poder em 2026 ou se a direita ganha uma força e um apoio para 2026. Então, se vai ser um prefeito de direita ou de esquerda, isso justifica e justifica muito, faz muita diferença. Tanto é que vocês sabem muito bem que a falta de apoio maciça do prefeito de São Paulo ao Bolsonaro custou caro também. E é por isso que eu quero falar do Kim Kataguiri, tá? Um inesperado apoio à candidatura do Kim Kataguiri em São Paulo. E olha que o Kim Kataguiri vem aos poucos, desacreditado, mas o que aconteceu foi que o União Brasil ele tinha resolvido trair o Kim Kataguiri, mesmo o Kim Kataguiri sendo do União Brasil, e ia apoiar o Thiago Pampolha. Só que o Thiago Pampolha resolveu estar junto com o MDB, articulou com o MDB. E aí o União Brasil resolveu, em retaliação, e pode acontecer, dar um apoio maior ao Kim Kataguiri. E vai dar maior palanque ao Kim Kataguiri. Não que eu acredite que o Kim Kataguiri vai ter uma projeção, uma possibilidade de eleição, ou seja, vai ser muito polarizado. Boulos está à frente, ou seja, a extrema esquerda está à frente, e agora com esse acordo que ele fechou com a Marta Suplicy, aí é que o jogo fica mais complicado ainda para a direita, mas vai minar muito o apoio da direita nessa situação aqui. Bolsonaro vai apoiar Ricardo Nunes. O Ricardo Salles vai tentar carreira solo e vai tentar mesmo sem o apoio do Bolsonaro. Mas de forma velada, os bolsonaristas tendem a apoiar o Ricardo Nunes. O Kim Kataguiri virá como um nome da direita. Mas o que vocês precisam ver é que no final das contas vai estar o Boulos no segundo turno. Sem sombra de dúvida. E aí, quem vai ser o nome que vai enfrentar o Boulos? Esse é o grande ponto. E aí, onde estarão pessoas como o Kim Kataguiri? Vai estar isentão e pedir voto nulo? Ou vai dar apoio a algum prefeito ou algum candidato que foi para o segundo turno da direita só para tirar o Boulos? Pensa num caso. O Ricardo Nunes e Boulos é o mais plausível. Os dois para o segundo turno. O Kim Kataguiri vai apoiar o Ricardo Nunes. É bem centrão o Ricardo Nunes. E se for o Ricardo Salles? Se der uma reviravolta e Ricardo Salles vai para o segundo turno, será que o Kim Kataguiri apoia? Tudo isso é o jogo das cadeiras que eu quero que você entenda e que a regra hoje não é pela minha ideologia. É para alguns, mas para a maioria é pelo meu poder. Pelo menos é o que eu vejo. Vamos lá. Matéria do jornal Metrópolis. Eu noticiei mais cedo para vocês que a Argentina tinha mandado ajuda para o Equador em relação ao enfrentamento da onda de violência que está acontecendo lá. Só que subiu o tom, porque a Argentina, a Bolívia e a Colômbia ofereceram uma ajuda militar. O Itamaraty fez uma nota repudiando as ações dos criminosos, mas não ofereceu nenhuma ajuda militar ao Equador. E aí,
Com a escalada da violência no Equador nos últimos dias, inflamada pela fuga do líder da maior facção do país, José Adolfo Macias Villamar, de 44 anos, mais conhecido como Fito, a Argentina, Bolívia e Colômbia decidiram enviar suas respectivas forças de segurança para ajudar o governo equatoriano. Anteriormente, o Ministério do Interior do Peru tinha determinado o envio imediato de forças de segurança para a fronteira, com o objetivo de reforçar a segurança do país. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina manifestou o mais forte apoio às autoridades e ao povo equatoriano na luta contra as ações do crime organizado e procura minar o Estado de Direito. 2 pontos que eu quero discutir com você. Primeiro, estou falando sempre, crime, a escalada da violência e o exemplo que acontece na América do Sul, na América Central, perdão, que é o Nayib Bukele. E aqui eu estou sentindo que o povo está pressionando e que alguns presidentes estão começando a ver que se eu quero fazer o país andar, eu tenho que combater o crime. Eu tenho que combater o crime. E isso está começando a ganhar aí uma repercussão forte. Países como Equador, como Bolívia, Colômbia, mandando apoio para combate ao crime no Equador é significativo. E aí, outro ponto que nós precisamos falar, Argentina, ou seja, Milei. Porque o Lula, quando ganhou, o Lula quis ser o Lula de 2002, o Lula que aqui domina o maior país, tem maior protagonismo, e que a América do Sul toda fica de olhos voltados para o Brasil. Só que não está bem assim. E aí, nessa escorregada, nessa derrapada do Lula, o Milei, que acabou de ganhar na Argentina, começa a ganhar uma projeção maior. Essa jogada do Milei de oferecer ajuda militar, ser o primeiro, falar não, apoio incondicional ao governo do Equador. Sabe, ganhou os olhos de outros governantes de que, olha, talvez uma liderança coerente está surgindo ali e pode nos ajudar. A Argentina. E eu acredito que o Milei vai ganhar mais holofote, mais visibilidade do que o próprio Lula, que está no maior país aqui da América do Sul. Então, eu acho que essa pronta ajuda ao Equador tem uma visão mais ampla do Milei. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Vamos lá. Vamos falar de mais do mesmo, né? Matéria do Estadão. Ministros do STF já foram avisados de que o Lewandowski, ex-ministro do STF, vai substituir o Flávio Dino e deverá ser feito até o fim de semana agora. Ou seja, até o final de semana o Lula já vai indicar o Lewandowski, militante também da esquerda, apoiador do MST, apoiador do fim das desigualdades. Eu acho irônico demais esse pessoal ser apoiador do fim das desigualdades, né? Os caras que andam de jatinho, os caras que têm salário de 60, 70, fora várias outras benesses que surgem em virtude dos cargos, vários assessores, dentre outras situações, são os defensores do fim da desigualdade. É impressionante, você não acha? Mas foi uma verdadeira troca das cadeiras, ou seja, Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o STF, Lewandowski sai do STF, vem para o Ministério da Justiça. No final das contas, é só para uma coisa, para mostrar que o poder tem que continuar na mão deles e que eles são, sem sombra de dúvida, os detentores ali dos quadros do poder e vai continuar assim por muito tempo, ao que depender deles. E aí, temos que falar sobre a questão do Bolsonaro. Eu já venho alertando, falando para vocês, e o pessoal que é mais aguerrido ao apoio do Bolsonaro, como por exemplo o Ed Raposo, eu gosto muito de acompanhar as publicações do Ed Raposo. Ele tem algumas ponderações que eu discordo, mas muitas que eu concordo, então eu gosto até da postura dele. E aí ele escreveu o seguinte, ó, a impressão é de que até o final da história está sendo definido desde muito antes dela começar, ou seja, já estão fazendo o desenho adequado aqui sobre o que pode acontecer com o Bolsonaro. 8 de janeiro, culpado definido. Todos os caminhos levam a Bolsonaro. Ou seja, fala do próprio Gilmar Mendes.
E aí o Ed Raposo cita aqui, ele fez um vídeo falando sobre isso, eu achei interessante, o golpe final. Tudo que estamos vendo ao longo das últimas semanas não passa de um teatro montado para justificar uma eventual prisão de Bolsonaro. Eu já estou alertando isso desde o dia que a Janja falou que se tudo der certo, o Bolsonaro vai ser preso. Só para vocês terem noção, e para confirmar aqui o que eu já exposei, o Ed Raposo publicou agora, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ele teve que ser instado, né? Ou seja, o próprio Gilmar Mendes mandou que ele refaça um parecer do Augusto Aras, que é o antigo Procurador-Geral da República. Então é o seguinte, naquele caso da pandemia, Covid, o Augusto Aras tinha feito uma nota dizendo que Bolsonaro não errou durante a pandemia, que ele fez o papel dele e que ele não deveria, de forma alguma, ser condenado, e pediu o arquivamento do processo. Inclusive o Zanin, que é o ex-advogado do Lula, deu parecer favorável, deu decisão favorável ao Bolsonaro. Acontece que o Gilmar Mendes agora mandou que o novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, vá para cima do Bolsonaro e refaça o parecer. E se ele mandou refazer o parecer, não aceitando o do Aras, que era contrário, é que tem que ser agora favorável à prisão do Bolsonaro. Então pode partir daí, da questão da pandemia, pode partir da questão do 8 de janeiro. O fato é que o final da história já está desenhado e muita gente já percebe isso, e eu concordo com o Ed Raposo. Matéria da Folha de São Paulo, Ricardo Nunes, ou seja, o candidato a prefeito de São Paulo, apoiado por Bolsonaro e Costa Neto, pediu que os vereadores que tinham programado uma CPI para apurar a Cracolândia, as ONGs na Cracolândia, não apoiassem essa CPI e tirassem a assinatura. O prefeito Ricardo Nunes se juntou ao Lula, pediu a vereadores da base aliada para não apoiarem a CPI das ONGs na Câmara Municipal de São Paulo, que pretende investigar o padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua. Em reunião com o pároco, na noite desta segunda-feira, Nunes disse não acreditar que uma investigação contra o Júlio Lancelotti possa ajudar a cidade e que se comprometeu a dizer que o padre não tem contato com a prefeitura, caso seja chamado a depor. Nunes também disse que a CPI não tem apoio político suficiente para ser instaurada. Então, o Ricardo Nunes chegou a ter uma reunião com o padre Júlio Lancelotti e deu apoio total para que o padre Júlio Lancelotti possa ser blindado e que essa CPI não aconteça. Tá? Isso aí incomodou, e incomodou muito os apoiadores do Bolsonaro, que estão vendo o Bolsonaro agora apoiar o Ricardo Nunes. Ou seja, é um cara que é muito mais centro-esquerda do que centro-direita. E o PL está apoiando ele. E é por isso que eu estou falando para vocês da dança das cadeiras, que vão ser, sabe, explícitas, demonstradas nessa eleição municipal. Sabe qual é a diferença? É que antes, nas eleições municipais, lá de 2020, vocês não deram muita atenção, sabe? Tava o Bolsonaro no poder, o Lula tava naquela de vai e não vai, oposição ainda, e aí você não deu muita atenção. Bolsonaro não conseguiu eleger tantas prefeituras, mesmo estando no poder, já o Lula também não conseguiu nada, o Centrão se esbaldou ali, e a gente acabou não dando muita atenção. Só que agora, essas eleições de 2024 vão dizer muito mais do que você imagina. Pode ter certeza disso, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que você tenha gostado. Ficou até o final. Comenta. Se não gostou de algum comentário, vai lá, coloca aí. É importante, tá? Obrigado por tudo. Prazer estar aqui com vocês. Eu volto daqui a pouquinho, às 7 horas, eu trago mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço.